Boa noite, gente. Todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira, com aquele nosso encontro semanal para debatermos aqui questões que nos interessam. E como eu digo de praxe, se essas falas, se esses vídeos lhe fazem algum sentido, curta, compartilhe e se inscrevam. Esse primeiro assunto que eu vou falar com vocês aqui é de um estudo que eu acabei lendo há 2 semanas atrás. Eu estava lendo sobre esse estudo sobre o Brasil evangélico. Eu peguei esse estudo aqui pela BBC Brasil e traz alguns dados que nos interessam, que fala da multiplicação dos templos evangélicos no Brasil e o aumento de fiéis. Isso pelo CEM, Centro de Estudos da Metrópolis, ligado à USP, e juntamente mais o Departamento de Ciência Política da Universidade de Zurique, Suíça. E traz dados interessantes. Eu vou trazer alguns dados para vocês. A partir do IBGE, a partir da década de 1990, era 9% da população que se declarava de fé evangélica. A partir de 2010, esse grupo passou para 22,2% da população brasileira, a partir dos dados estatísticos do IBGE. E para você ter uma ideia, ele traz uma projeção de aumento dos templos evangélicos e da população evangélica no Brasil aí nos últimos 100 anos. E alguns recortes, por exemplo, aqui ele fala de 17 mil templos em 1990 abertos. Em 2019, com cerca de mais de 109.560 templos abertos, em torno de aumento de 543% de aumento. A média seria de 17 templos abertos ao dia, isso em 2019. A partir da década de 90 até 2019, então em torno de 30 anos. E a partir desses dados aqui, a partir de 2019, provavelmente um período antes da pandemia, colocava o Brasil com 31% da população declaradamente evangélica. A multiplicação dos templos registrados, templos evangélicos, que eles precisam de CNPJ para seu funcionamento, embora haja uma isenção de imposto de renda, isenção fiscal, né? Imunidade. Pela questão ainda da questão do país ser um país laico, né? Um estado separado da igreja. As pessoas não sabem muito bem esse termo jurídico. Em templos registrados seria 62.800 em 2010, na primeira década do milênio, do segundo milênio, virada do milênio, né? E em 10 anos, uma projeção de 10 anos, 109.500 em 2019. Eles colheram esses dados a partir de alguns aspectos que são importantes em qualquer pesquisa, em qualquer movimento ou qualquer que chamamos levantamento de dados empíricos, para quem faz estatística. Eles, a partir de 3 grupos distintos: tradicionais reformados, missionários, pentecostais, que eu falo a partir do início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial, até a segunda metade do século XX,
que chamamos de movimento de pentecostalismo de movimento, e os neopentecostais, que foi um fenômeno aí no final da década de 70, 80, início da 90 e a virada aí do milênio. E os não determinados, pode ser, eu coloco incluindo nesse grupo, poderia ser os contemporâneos, que tem aquela pegada mais contemporânea de igreja. Quem seriam quem seriam os missionários reformados? Os que vieram a partir do século XIX, a partir de um maior incentivo de mão de obra europeia em solo brasileiro. Totalmente da imigração. Temos imigrantes a partir do século XIX. Alemães, italianos, eslavos, etc. Quem seriam os missionários? Esse grupo missionário reformado inclui o que? Os luteranos, os congregacionais, os presbiterianos, os batistas, os metodistas e os menonitas. E quem seriam os pentecostais? A partir do começo da virada do século XIX para o século XX. Aí, primeira década do século XX, 1910, 1920, com surgimento de grupos pentecostais advindo aí de fora do país, Europa e Estados Unidos, como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Quem seriam os neopentecostais? Foi um fenômeno a partir do final da década de 1970, início da década de 80, 90 até a virada do milênio. Essas igrejas que nasceram a partir da 80, 70, 80, 90, Universal, Sará Nossa Terra, Renascer em Cristo e milhares. E o estudo diz que a partir de 2000 a 2016 houve um maior crescimento de evangélicos no Brasil. Então, em 15 anos houve uma explosão de crescimento. E o que eles estudaram para que esse crescimento acontecesse? Eles estudaram alguns aspectos. Por exemplo, uma dinâmica de uma igreja local mais fácil, ritos mais popularizados, uma dinâmica de culto ou celebração. São alguns dos aspectos. E a partir do estudo da metrópole, a partir feito pela USP, aqui, dados aí dos centros de estudos da metrópole, a partir de 2019, lembrar que antes da pandemia, quem eram os templos evangélicos, quais as suas características principais? Ficou assim, mais de 48 mil templos de linha pentecostal, mais de 22 mil de linha missionária histórica reformada e mais de 25 mil, mais de 12 mil de linha neopentecostal e mais de 25 mil daqueles chamados não definidos. E a partir de isso, eles foram fazendo a partir da virada do milênio, de 2000 a 2019, um recorde de 20 anos. Se você começar a analisar os estudos aqui feitos pelos estatísticos da USP. E a gente costuma dizer que esses não definidos, que seriam os não definidos, eu coloco os contemporâneos. Essas igrejas que tem
uma pegada mais contemporânea, as Churchills, que tem uma pegada neo-reformista, essas coisas todas. Daí ele foi dando dados a partir de 1940, ele começou, o estudo traz umas estudos a partir de 1940. Né? Em 1889, que é o ano da proclamação da República, nós tínhamos quase 100% de católicos no Brasil, com menos de 1% de outras confissões. E das décadas de 40 e 50, ele colocava assim de forma. Em 1950, já era 93,5% de católicos declarados e 3,6% evangélicos. Isso em 1950. De 50 até nesses últimos 50 anos, essa primeira metade do século XX, eles faziam uma média de 1% de adesão por ano, né? E depois da década de 50 até na segunda metade do século XX, virada do milênio, esse 1% ele não era por década, era 1% por ano. Isso foi acrescentando. E você vai vendo que foi aumentando, engrossando as estatísticas, os números. Né? De 1% por ano, por década foi 1% por ano. Então, você vê que as projeções eram até chegar a esses 31% da população. E falando aqui com vocês, como que uma das causas dessa dinâmica do crescimento dos evangelhos do Brasil tem algumas peculiaridades. A instalação em locais estratégicos, igrejas em avenidas, periferias, etc. Porque a segunda questão é uma formação mais facilitada dos pastores. Não precisa necessariamente ter teologia, algum tipo de formação. As mudanças da legislação que facilitaram e as crises econômicas que trouxeram muitos à Igreja Evangélica Brasileira. E o mapa do Brasil ficou o seguinte, no estudo. Uma maior concentração de evangélicos ali, que daria nos estados mais concentrados seria Rio de Janeiro, Espírito Santo, e nos menos concentrados Piauí e Rio Grande do Sul, por exemplo. E algumas outras dinâmicas que facilitaram esse crescimento, por exemplo, o papel do Estado. As igrejas, elas instalam como uma entidade local, e elas fazem um papel do Estado, com ações sociais, cursos, que tornam atrativo aos mais novos. E a partir dessa dinâmica de estudos, a gente vai entendendo, por exemplo, questões do aumento da bancada evangélica no Brasil e esse fenômeno dos evangélicos e a política. São questões que normalmente podem ser respondidas a partir de estudos como esse. Então seria por aqui interessante esse estudo que foi trazido, embora os dados do último censo ainda não foram divulgados. Então seria isso primeiramente.